Aqui no canal Pretos FC, uma rápida análise a respeito dos jogos de domingo na Série A do Brasileiro. Eu comentei o São Paulo e Cuiabá, jogo que o São Paulo jogou com as reservas, um time inédito, descaracterizado, com o Nahuel Bustos começando o jogo finalmente, mas não jogou nada. São Paulo muito mal no jogo, prejudicado pela expulsão do Wellington no início do segundo tempo. Conseguiu um empate realmente espetacular pela situação, né? Porque o São Paulo não jogou nada. Teve mais empenho, não teve empenho e teve muita luta, muito comprometimento. Mas bola, tática, zero. Negócio realmente impressionante. Inclusive o Cuiabá faz 1-0 aos 6 minutos de pênalti e tem um lance do PP aos 12 que ele entra sozinho numa jogada do André Luiz para fazer 2-0 e perde um dos gols mais feitos do ano. Ali seria o 2-0 e a situação ficaria muito ruim para o São Paulo, né? O Cuiabá perdeu tantas oportunidades, e aí o pequeno não mata o grande, que o empate estava clareando, né? A gente falou sobre isso na transmissão na Rádio Bandeirantes. Tanto é que empatou. Então foi um ponto gigantesco do São Paulo, ponto conquistado. Vai a 30 pontos. A situação ainda não é das melhores, né? O São Paulo hoje é 14º com 30 pontos, mas com 6 vitórias. Tem 12 empates. Por exemplo, o Fortaleza e o Botafogo, os dois também têm 8 vitórias. Então o Fortaleza é 12º, o Botafogo 13º. O São Paulo, que o Ceará empatou, foi a 28. No confronto direto com o Cuiabá, o São Paulo manteve os 4 pontos de frente. E o Coritiba perdeu. Então o Coritiba é o primeiro na zona de rebaixamento, com 25 pontos. O São Paulo tem 30 pontos, 5 a mais. Lembrando que o São Paulo vai ter, atenção, vai pegar Botafogo, Coritiba, Avaí e Atlético Goianiense. Todos os jogos aqui em São Paulo. Então são 4 confrontos diretos no Morumbi. E sai para enfrentar o Ceará e o Juventude. São 2 jogos fora, onde o São Paulo tem capacidade também de conseguir pontos, né? Então o São Paulo vai enfrentar do 13º ao 20º, só não enfrenta o Cuiabá. Então o São Paulo tem 6 jogos de confrontos diretos contra essas equipes. Ainda contra o Goiás também, na última rodada, se precisar o jogo em Goiânia. Hoje o São Paulo está 2 pontos atrás do Goiás. O Goiás ainda tem que jogar contra o Santos nesta segunda-feira. Mas assim, ó, elenco, time, trabalho, a coisa não tá legal, não tá funcionando, né? Então, o Rogério Ceni preferiu deixar os titulares para o grande jogo da quinta-feira, onde São Paulo vai pegar o Atlético Goianiense, tendo que fazer 2 gols para levar para os pênaltis na semifinal da Sul-Americana ou 3 gols para eliminar o adversário e chegar a mais uma decisão. Vamos aguardar, mas vai ser um jogo tenso, né? Já o Cuiabá luta para não cair, perdeu muitas oportunidades e os jogadores e o técnico devem estar lamentando muito o empate, porque o Cuiabá fez jogo, pelo menos teve atuação para ganhar o jogo e não conseguiu fazer o segundo gol no time tricolor. Pegando também o Atlético Goianiense e Galo, porque eu estou fazendo a junção do São Paulo com o Atlético Goianiense, né? O Goianiense acho que vai cair para a segunda divisão, perdeu para o Galo em casa, 2-0. Está numa situação muito difícil, é penúltimo colocado, penúltimo com 22 pontos, quer dizer, em 25 jogos, faltando 13 jogos, para o Atlético só faltam 12, porque mesmo ganhando o próximo ele não sai da zona. Então a situação realmente é muito complicada, eu acho que o Goianiense vai cair para a Série B. E aí vai jogar tudo contra o São Paulo na semifinal da Sul-Americana. O Galo ganhou o jogo e ganhou com autoridade, 2-0 sem muito susto. O Galo subiu para, eu estava aqui vendo, subiu para 39 pontos na 7ª posição. E ainda, é claro, tem uma longa caminhada, mas o Galo tem time para conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América no ano que vem. Aí tivemos também o ótimo jogo na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, 2-2 Corinthians e Inter. O Corinthians e o Inter têm 43 pontos, o Corinthians está na frente por uma vitória a mais, 12-11, né? O primeiro tempo foi do Corinthians, o Inter começa avassalador, 1-0 gol do alemão. Aliás, o alemão é a grande revelação, dá para dizer assim, porque praticamente não teve base, fez um bom campeonato gaúcho pelo Novo Hamburgo, o Inter foi lá e contratou, e essa foi a ótima contratação do Inter na temporada, porque é um jogador baratíssimo, e hoje o benefício é muito maior do que o custo. Então o alemão realmente é a grande novidade do Inter, um jogador empenhado, forte fisicamente, precisa melhorar, é claro, a finalização, um pouco mais de raciocínio na hora de passar a bola. Ontem ele fez uma grande jogada e podia ter dado o gol para o Bustos, preferiu chutar no gol, quando o Bustos estava sozinho entrando na frente do Cássio, mas é um bom jogador o alemão, e é uma boa surpresa do Inter
neste campeonato. O primeiro tempo foi do Corinthians, com a virada de 2-1, e o Roger Guedes perdendo uma chance incrível no final do primeiro tempo para fazer 3-1. Ali poderia definir o jogo. Mas o segundo tempo foi do Inter, né, com as mudanças do Mano Menezes, o Inter jogando bem, o Inter jogando para frente, e o Alan Patrick empatou num golaço. E se o Inter tivesse virado, não teria sido uma surpresa pelo segundo tempo. Um jogo muito bom, onde o Vitor Pereira, depois do jogo, né? Ah, mas eu não posso fazer nada, quer que eu faça milagres com o que eu tenho, meu garoto? Você é pago para treinar o time, para melhorar o time. Eu acho engraçado que os treinadores usem esse tipo de declaração depois das partidas, ainda mais com mais uma semana livre de trabalho. Foi mal o Vitor Pereira nessa entrevista. Aliás, depois de tudo que ele vem falando, eu acho que dificilmente ele vai renovar o contrato. O Corinthians quer, mas ele, eu acho que não ficará no futebol brasileiro. Só acho também, porque muita coisa ainda pode mudar. E tivemos também, além desses jogos que eu comentei, né, do Corinthians e também do Atlético Mineiro e do São Paulo, a vitória do Botafogo, 3-1 sobre o Fortaleza, uma vitória fundamental para o Botafogo. Por esse Botafogo perde, ele ficaria com 27 pontos, ele terminaria com a faca no pescoço aqui, 2 pontos à frente da zona. Agora ganhou, foi a 8 vitórias, tem 30 pontos, ainda tem uma caminhada pela frente, mas foi uma grande vitória do Botafogo sobre o Fortaleza, e num confronto direto, o Fortaleza tinha ganho 5 partidas consecutivas, e agora perdeu a primeira do segundo turno, mas é um time que não vai cair pela bola que tem. E o Botafogo, a tendência é que cresça com os reforços que chegaram e com o tempo de trabalho, toda semana livre, que o Luiz Castro está tendo para os seus jogadores. Vamos aguardar. Mas é isso, um domingo de bons jogos, né? Um grande jogo do Corinthians e Inter, pela realidade do futebol brasileiro, e o São Paulo ainda preocupante. Estarei no Morumbi na quinta-feira, esperando um jogo realmente emocionante, um jogo duríssimo, mas com o São Paulo tendo que fazer a sua parte com o apoio de 60 mil São Paulinos. E antes disso, eu não posso deixar de falar da tentativa de golpezinho, né? Os conselheiros do São Paulo gostam de um golpezinho, né? Eles mudam o estatuto a toda hora. Não, o São Paulo tem vanguarda. O São Paulo é um clube democrático. Não, não é. São Paulo é antidemocrático e agora quer rasgar o estatuto de novo para permitir a reeleição do presidente Júlio Casares, que sempre foi contra a reeleição durante toda a sua campanha, inclusive dando entrevista para mim aqui no canal. Hoje o Casares não me dá entrevista por um erro de comunicação, cheio de melindres e tal, mas está aí, né? Um golpezinho no conselho, mais um no clube mais antidemocrático do Brasil em relação a sócios e torcedores. Esse é o São Paulo Futebol Clube. Canal Pretos FC no YouTube, um grande abraço, obrigado pela presença de todo mundo sempre por aqui, é uma honra e uma satisfação. Saúde sempre, estamos sempre por aqui, hein? Com novos conteúdos e novos vídeos. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.